Beleza? Olá pessoal, Deus abençoe sua vida. Aqui é Alexandre Mendes, amigo policial. Olha só, Polícia Ferroviária Federal, PFF. Por que, Alexandre, que você insiste tanto com a questão da Polícia Ferroviária Federal? Vamos imaginar o seguinte. Imagine que você mora em um país que tem uma extensão territorial muito grande. Que o seu país é um país continental. E que tradicionalmente o seu país investiu pouco em ferrovias. E a partir do momento que o seu país decidiu investir em ferrovias, ele foi massivamente criticado e levado a investir não mais em ferrovias, mas sim em rodovias. A partir desse investimento em rodovias, acontece que o seu país passou a perceber que o investimento em rodovias era, entre aspas, lucrativo. Com o passar do tempo, percebeu-se então, nesse seu país, que as rodovias tornavam o deslocamento da produção do agronegócio do seu país. Esse escoamento da produção ficava mais caro por conta que se utiliza só um modal de transporte, que é o rodoviário. E aí imagine que isso também acaba que fez com que o seu país abandonasse malhas ferroviárias que até então existiam, mas que foram simplesmente esquecidas, né? Pátios e pátios com locomotivas, pátios e pátios, milhares de quilômetros de ferrovia, abandonados, esquecidos. Só que como você mora num país continental, nada fica abandonado, alguém se apropria daquilo. E aí o crime organizado descobriu que as ferrovias abandonadas eram um corredor livre para transitar com armas e drogas. Esse país que supostamente nós estávamos conversando se chama Brasil. A Polícia Ferroviária Federal foi criada por Dom Pedro, ainda na época do Império, caminhos de ferro, quando o Brasil se deslocava muito mais por ferrovias. Com o passar do tempo, a indústria mundial viu no país um mercado consumidor de produtos automobilísticos e então toda essa indústria veio para o Brasil, tentando convencer os brasileiros de que ferrovia não era o melhor meio de transporte, e sim eram as rodovias. E aí o Brasil passou a construir estradas e a consumir esses veículos, caminhões, carros, etc. Só que quando você vai nos países que vieram para o Brasil, você vai enxergar uma outra realidade. Lá eles investem em ferrovias. E tem uma produção e uma indústria ferroviária muito forte, que transporta cargas e pessoas. Então, Alexandre, por que e como eles conseguiram convencer o brasileiro de que a ferrovia não era boa, e sim a rodovia era boa? Eles conseguiram convencer os nossos governantes usando de estímulos para que essas pessoas que governavam o país esquecessem da ferrovia e investissem em rodovias. Então, como eu disse, o crime organizado percebeu o abandono das ferrovias e passou então a utilizar-se de ferrovias para transportar todo tipo de mercadoria ilícita, tanto patrocinando o descaminho, o contrabando, quanto o tráfico de armas e drogas. Eu já conversei no canal com o Carlos Alves, um policial ferroviário federal, que hoje é presidente de uma associação de policiais ferroviários federais, e ele me disse: Alexandre, só a regulamentação da Polícia Ferroviária Federal traria um lucro ao Brasil de mais de R$1 bilhão ano. Isso daí são estimativas, porque há alguns fatores que não estão sendo considerados. Qual o primeiro fator que não está sendo considerado? O Brasil está reinvestindo em ferrovias. Ótimo, perfeito. Um modal de transporte que barateia o preço,
Essa é a propaganda oficial. Mas a minha pergunta é, se nós estamos investindo em ferrovias, quem vai fazer a segurança e a fiscalização dessas ferrovias? Por isso é tão importante. Por isso é muito importante que o Brasil passe a regulamentação da Polícia Ferroviária Federal. A outra questão é, se você está investindo em ferrovias, e aí tem a questão tanto da fiscalização quanto da segurança, não pode o governo brasileiro inventar outro órgão para fazer a fiscalização das ferrovias, porque o órgão competente já existe, que é a Polícia Ferroviária Federal, que está prevista no artigo 144 da Constituição. Então o Brasil sistematicamente vem desrespeitando a própria Constituição, porque a Constituição prevê no artigo 144 que a segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos e vai ser exercida pelos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Militar, Corpos de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpos de Bombeiros, Polícia Penal. E aí o que acontece? Quando você não regulamenta a Polícia Ferroviária Federal, você deixa uma lacuna aberta para o combate a armas e drogas que estão entrando no Brasil. E o Brasil está investindo muito dinheiro. Essa semana passada, o senador Flávio Bolsonaro postou no seu canal do YouTube, na aba Comunidade, uma imagem que dizia: 3 ferrovias estão recebendo 14 bilhões em investimentos do governo federal. Isso quer dizer que 3 ferrovias nacionais estão abarrotadas de dinheiro, de investimento, para escoar algum tipo de produto, para transportar algum tipo de produto. Mas a Constituição manda que o Brasil regulamente, ou que o Brasil fiscalize o transporte ferroviário com um órgão. Qual é o órgão? Polícia Ferroviária Federal. E dentro do trabalho da Polícia Ferroviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal ela vai dar suporte para quem? Para os outros órgãos de fiscalização e controle do Estado brasileiro. Notadamente quem? Ministério Público Federal, a Agência Aduaneira Brasileira, ou seja, a Receita Federal, A Receita Federal vai fazer o quê? Juntamente com a Polícia Ferroviária Federal, dando suporte e segurança para os analistas da Receita Federal, vai fazer a fiscalização se está sendo transportado o que está sendo transportado mesmo, se está sendo recolhido o imposto nessa parte de tributária. E a polícia vai fazer o quê? A fiscalização para cuidar que nenhum tipo de ilícito seja cometido dentro ou na área de competência da Ferrovia Federal. A outra situação é o governo não pode, e aí é importante, o governo não pode contratar empresas privadas para fazer a segurança das ferrovias. Mas, Alexandre, por que não pode? Porque a Constituição não permite. Por quê? Dentro do transporte ferroviário federal dentro desse contexto está o combate ao crime organizado. E aí o Brasil está fazendo tratativas, porque existe um corredor ferroviário aberto que liga Brasil, Bolívia e Peru. E essa situação de um corredor ferroviário ligando países faz com que o combate ao crime organizado seja encarado em um outro nível. Qual o nível? O nível do combate ao crime transnacional. O Carlos Alves, que esteve aqui conversando comigo, ele disse: Alexandre, em Uruguaiana e Livramento, a Receita Federal não abre vagões há muito tempo. Por quê? Por que eles não abrem? Por quê? Porque lhes faltava segurança, suporte. Tanto é que na reunião que foi feita no Brasil para tratar desse corredor ferroviário que vai ligar o Brasil, a Bolívia e o Peru, estavam presentes, além de alguns órgãos do governo,
Notadamente, a Polícia Federal estava lá. Por que a Polícia Federal estava lá? Claro e lógico que a Polícia Federal estava lá devido à preocupação mais do que latente, mais do que justificável, dos ilícitos penais transnacionais estarem ou virem a ser praticados no sistema ferroviário federal brasileiro. Mas a Polícia Federal, que é um órgão federal de repressão ao crime, na Constituição, ela vai fazer o quê? Vai trabalhar juntamente com a Polícia Ferroviária Federal. Porque a competência ainda está expressa na Carta Magna. Qual é a competência da Polícia Ferroviária Federal? A questão do transporte dos trilhos federais. O transporte de mercadorias, a segurança dos trilhos. E aí, pessoal, quando o Brasil deixa de regulamentar a Polícia Ferroviária Federal, nós estamos indiretamente diminuindo a nossa fiscalização, o poder repressor do Estado contra a ação de criminosos interestaduais ou internacionais. Então eu gostaria que nesse vídeo você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para as pessoas entenderem a importância da Polícia Ferroviária Federal. Eu não entendo como o presidente que está agora no exercício do cargo, excelentíssimo senhor presidente Bolsonaro, ainda não regulamentou a Polícia Federal. Sinceramente, eu não consigo entender. Mas eu entendo o seguinte: o crime está com os seus tentáculos, os seus olhos atentos a esse corredor transnacional. É impossível deixar de perceber que um país como a Bolívia, que infelizmente tem sido assolado pela questão do crime transnacional, é impossível deixar de pensar que aquela nação não pode, infelizmente, ser vítima do crime do transporte de armas e drogas para dentro do Brasil por meio desse corredor ferroviário que está sendo o quê? Criado pelo Brasil. E criado e estabelecido sem a regulamentação da Polícia Ferroviária Federal. É algo ilógico. Não é algo correto de se entender. Não é algo fácil de se entender. Imagine você investe 15 bilhões, 14 bilhões em ferrovias, mas não regulamenta a Polícia Ferroviária Federal, prevista na Constituição do seu país. Então, essa questão é interessante. Precisamos cobrar das nossas autoridades. E por que, Alexandre, essa cobrança tem que ser feita? Qual a importância disso? As armas e drogas que entram no Brasil, elas vão entrar por todos os lados que forem possível para os criminosos. E se você tem uma área federal ou trilhos que ligam estados e que ligam o Brasil a outros países, você não pode fazer de conta que não está vendo que aquele corredor pode sim ser usado pelo crime. Ao longo da ferrovia, existe toda uma situação de uso da malha ferroviária e do espaço que é aberto para a passagem da malha ferroviária por pessoas criminosas. Além disso, tem a questão dos minérios brasileiros. Quem está fiscalizando o minério brasileiro que sai do Brasil? Quem está fiscalizando a quantidade de minério que sai do Brasil? Quem está fiscalizando se o que nós estamos extraindo é realmente o que está sendo levado e importado? Precisa dizer para você que é necessário uma polícia, um órgão policial, porque não é competência da PM, não é competência da Polícia Civil. Por mais que a Polícia Civil, por mais que a Polícia Militar atuem combatendo o crime, e a Constituição determina que se você estiver em flagrante delito, qualquer do povo e principalmente as autoridades podem prender quem estiver em flagrante delito. Ou seja, mesmo com isso,
A competência da rotina de fiscalização não é da PM, não é da Polícia Civil e não é da Polícia Federal. A rotina de fiscalização é do órgão estabelecido pela Constituição. Qual é o órgão estabelecido pela Constituição? Polícia Ferroviária Federal. E o Brasil insiste em não regulamentar a Polícia Ferroviária Federal, que vai tirar de circulação armas, drogas e toda a sorte de ilícitos que entram no nosso país. E aí, a arma que entra na fronteira ferroviária, a arma que usa os trilhos federais para entrar no Brasil, pode chegar a ferir e matar brasileiros inocentes dentro do nosso território. Porque nós estamos vivendo a calamidade da ação de traficantes de drogas, que matam os nossos jovens, que viciam a nossa sociedade. E a arma que alimenta o crime organizado em todas as esquinas do país estão entrando também pelos trilhos federais. Então, se o Brasil insistir em não fazer o combate transnacional da entrada de armas e drogas no Brasil pelo órgão competente, que é a Polícia Ferroviária Federal, pessoas, brasileiros inocentes, vão perder a vida. E aí você consegue entender por que eu falo tanto sobre esse assunto. Falo desse assunto porque ele é extremamente importante para a segurança pública do Brasil. Lembrando que 4.079 policiais morreram defendendo o Brasil nos últimos 10 anos. E esse número, infelizmente, ele só aumenta devido ao Brasil, entre outras coisas, não regulamentar a Polícia Ferroviária Federal. Deus abençoe a sua vida, compartilhe o vídeo, manda aí o aviãozinho para outras pessoas, para a gente fazer disso um assunto que incomode o governo, que incomode, que alerte, que desperte a sociedade. Não é possível no país que você vive, que tem uma Constituição dizendo que o órgão que vai fazer a fiscalização das fronteiras, da entrada, do deslocamento de todo tipo de cargas e de pessoas até, que é a Polícia Ferroviária Federal. A Constituição prevê ela, mas ela não está atuando por incompetência nossa, incompetência do Brasil. Não é economia, é incompetência do Brasil. Porque a Constituição já determina, ela já era para estar funcionando. Houve um decreto no governo Temer levando a Polícia Ferroviária Federal para dentro do Ministério da Justiça. Infelizmente, o próprio governo Temer aprova a lei levando a Polícia Ferroviária Federal para dentro do Ministério da Justiça e depois ele aprova uma outra lei retirando a Polícia Ferroviária Federal do âmbito do Ministério da Justiça. O que aconteceu? Nós achávamos que íamos avançar para a regulamentação de uma polícia prevista na Constituição e o Brasil regrediu mais uma vez, voltou atrás e o tráfico de armas e drogas está destruindo a nossa nação. Deus abençoe a sua vida, não podemos parar de falar nisso, porque estamos falando de algo que o constituinte originário, ou seja, os deputados e senadores reunidos na Assembleia Nacional Constituinte, lá atrás, em 1988, pensaram e decidiram. Existirá na estrutura de segurança pública do Brasil uma instituição chamada Polícia Ferroviária Federal. E essa instituição fará o combate a todo tipo de ilícito na área da sua competência. Então a rotina de competência, a rotina de fiscalização da Ferrovia Federal não é da Polícia Federal, não é das polícias civis e não é das polícias militares. É da Polícia Ferroviária Federal. Deus abençoe a sua vida. Esse vídeo vai estar disponível no meu canal no YouTube, Amigo Policial. Valeu, pessoal!